Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre como as doenças surgem e conhecer um pouco mais sobre os nossos chakras. Pois quando uma doença se manifesta no nosso corpo físico, esse é o último estágio dela. Significa que ela já começou a se desenvolver há muito tempo no nosso campo energético. E faz parte do nosso corpo o nosso campo mental, emocional e espiritual. E a verdadeira cura acontece quando nós voltamos a equilibrar todos eles. Não podemos curar uma doença olhando apenas para o corpo. Você já deve ter ouvido falar de alguma pessoa que passou por alguma doença grave, se tratou e após algum tempo a doença voltou. Isso acontece justamente porque o nosso físico é somente um reflexo da nossa alma. E se ela continuar doente, o nosso corpo padece novamente. Então precisamos olhar para dentro, entendendo todas as emoções que um dia resolvemos guardar e nunca mais olhar. Essas emoções precisam ser transmutadas e ressignificadas ou irão se transformar em doenças. Nós precisamos perdoar, aceitar e compreender. Precisamos entender que faz parte do nosso processo evolutivo aprender a lidar com as emoções. Pense que a pessoa que te feriu talvez esteja te ensinando uma lição e te dando uma oportunidade de evoluir. A vida é uma grande escola e só passamos para a fase seguinte quando aprendemos verdadeiramente o significado de cada lição. E a doença é um mestre e tem muito a nos ensinar. Ela nos obriga a refletir. E nesse momento de reflexão, é normal que muitas pessoas se sintam injustiçadas, se questionem por que estão passando por tal situação. Mas a verdade é que o doente não é uma vítima inocente de alguma imperfeição da natureza ou de alguma condição insalubre. Ele não pegou a doença, ele construiu a doença. O nosso mundo interno, ele é insalubre e ao mesmo tempo pleno de luz. E nós atraímos o que vibramos. Dessa maneira, nós criamos a nossa doença. Mas não precisamos ver a doença como uma sentença ruim, e sim como uma oportunidade de aprendizado e amadurecimento. Muitas vezes, as doenças surgem para nos mostrar que estávamos indo para o caminho errado. E são um verdadeiro chamado para a transformação e a expansão de consciência. No corpo, cada órgão tem uma função específica, que faz parte de um todo integrado. E quando surge uma desarmonia contínua no ser, como um sentimento de mágoa, tristeza, raiva por muito tempo, um ou mais órgãos encontram dificuldade para empenhar o seu papel. E nós começamos a manifestar no nosso corpo físico, através de uma doença, os desequilíbrios que já existiam há muito tempo na nossa alma. Para a doença se instalar, o primeiro passo é que a emoção com a qual nós não conseguimos lidar se instale em um dos nossos chakras e comece a criar raízes que vão crescendo e se espalhando por todo o nosso corpo, gerando falhas energéticas e deixando o nosso campo frágil e debilitado. Essas falhas energéticas presentes na nossa aura são o início da doença. Tudo que acontece no nosso corpo físico é um reflexo da nossa alma, a qual é a nossa verdadeira identidade. Por isso, para curar uma doença verdadeiramente, é preciso muito mais do que curar apenas o corpo físico. E então, vamos entender um pouco mais sobre os nossos chakras. E nós já sabemos que tudo o que existe no universo é feito de energia em estado livre ou condensado. Tudo que podemos tocar, como a nossa casa, o nosso próprio corpo, trata-se de uma energia condensada. E tudo o que não podemos tocar, mas podemos sentir, assim como as nossas emoções ou os raios de sol tocando a nossa pele, são energia livre. E os chakras são rodas de energia ou vórtices de luz existentes no nosso corpo. As principais literaturas de bioenergia falam que nós temos em torno de 90 mil chakras. No entanto, 7 desses são os principais e responsáveis pelos menores. E eles têm a função de captar a energia do ambiente e distribuir pelo nosso corpo até que essa energia abasteça as nossas glândulas endócrinas e os nossos órgãos ligados a elas.
pois cada chakra está ligado a uma glândula endócrina do nosso corpo. E se a energia que recebemos através dos nossos chakras é de qualidade, as nossas glândulas, órgãos e todos os tecidos ficam cada vez mais vitalizados e saudáveis. Mas se recebemos energia de má qualidade, nosso sistema interno sofre uma desvitalização e surgem as doenças. Essa energia, ela é proveniente dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções. E por mais que muitas vezes a gente tente esconder as nossas emoções, fingir que está tudo bem, quando na verdade temos uma mágoa, uma tristeza, uma situação de raiva que guardamos por anos, o nosso corpo é inteligente e nós não conseguimos enganá-lo. Ele sabe exatamente o que faz bem e o que faz mal. E quando um chakra está debilitado, ele não gera energia suficiente para a glândula correspondente exercer as suas funções. Assim, acaba faltando vitalidade e gera uma carência nas suas atividades vitais, o que leva ao desenvolvimento da doença física. Então, se alguém carrega uma mágoa durante anos, por exemplo, ela vai se materializando em forma estranha no nosso organismo e pode se transformar em um cisto, um cálculo, um tumor ou qualquer doença. E aí, a grande pergunta é, mas se as emoções negativas fazem mal, por que as sentimos? Por que elas existem? E elas são um mecanismo de alerta. Nós sentimos raiva para mostrar que há algo errado com nós e que nós temos que agir, fazer algo, transmutar, evoluir e não guardar e nutrir esse sentimento. Ou, por exemplo, quando sentimos medo, é um mecanismo de alerta que temos que correr, que estamos em estado de perigo, então precisamos agir e não paralisar e guardar esse medo dentro de nós. As emoções que sentimos interferem diretamente na harmonia dos chakras e no desenvolvimento das doenças do corpo. Então, eu vou enviar um anexo no nosso grupo com as características de cada chakra, as emoções e as doenças relacionadas a eles, para que você possa entender a origem da sua doença e como começar a tratá-las verdadeiramente. E na próxima aula vamos falar sobre como a energia das plantas pode nos ajudar a equilibrar os nossos chakras e assim ajudar a curar as doenças do nosso corpo e da nossa alma, agindo na verdadeira causa delas. Um beijo e até a próxima aula!